Você usa eu já ouvi 30 vezes essa piada da Neco. Não, mas não ele contando. Ah, esse é ele contando. Ao vivo não. Todo mundo sabe. Até minha mãe já escutou 3 vezes. Nós temos que colar, mandar fazer um adesivo. Eu já ouvi o Nicolas contando. Aí o Ivan não ouviu. Conta. Não, pode ser que eu já ouvi, só não lembro pelo nome. Ah, isso É verdade. Vai, conta. Conta piadinha. Conta alto. Tava eu com a minha filha Patrícia, ela estava assistindo o filme Steven Seagal. Fala mais alto. Vocês não podem perder o filme Steven Seagal com a lésbica necrófila. Sei lá. Por que a lésbica necrófila vai ser sem graça? Por que a lésbica necrófila não gosta de presunto? Porque ela prefere a mortadela, ui. Ah, que sem graça. É sem graça, piada. Até que enfim alguém lúcido na mesa.